Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, aqui de novo com Elie Matos. Que Deus abençoe sua vida e estamos aqui mais uma vez para estudar e falar um pouquinho sobre as nossas lições da Escola Bíblica Dominical com a revista do primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando a revista por título de Ezequiel. Já estamos na lição número 10. Hoje vamos aprender mais um pouquinho de Deus e eu quero te dizer que é um prazer ter você aí comigo do outro lado, todos os sábados, toda semana, todo domingo, aprendendo de Deus aí comigo um pouquinho, separando um tempinho aí para a gente estar lendo a palavra de Deus. Para a próxima lição agora, o próximo domingo, que vai ser no dia 6 de março, essa lição número 10, que traz por título a visão da torrente das águas purificadoras. Quero te dizer que para você que está chegando agora, toda semana nós estamos estudando uma das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Adultos. É a lição que a gente aprende todos os domingos na nossa EBD aí, ou na EBD aí da sua igreja, tá bom? Então eu quero te convidar a acompanhar comigo toda semana, a participar desse devocional, tá bom? É pra gente já estar preparado para quando chegar no domingo na nossa igreja, a gente já está por dentro da lição que vai ser ensinada, tá bom? E aí fica um forte abraço aí para todos vocês que estão comigo e fica comigo até o final, tá bom? Não me deixa aqui sozinha, vamos pegar a sua Bíblia, sua revista e vamos comigo aqui fazer essa leitura da nossa lição, tá bom? Fica o convite aí para você participar toda semana, tá bom? Eu sou ali da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, do campo de Itapevi, onde preside os meus pastores Samuel J. Marques e a pastora Ana Miriam. Temos também ali as nossas professoras da EBD que estão dando aula todos os domingos de manhã. Fica um forte abraço aí também para a missionária Enir e para diaconisa Eurides. Forte abraço aí para vocês, viu, minhas irmãs? Domingo nós estaremos juntos em nome de Jesus. Vamos lá então. Nosso texto de referência hoje nós vamos ler livro de Ezequiel, capítulo 47. Pega aí a sua Bíblia, a sua revista, a sua caneta, vamos lá. Livro de Ezequiel, abra aí comigo a sua Bíblia. No capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 até ao 3. Primeiro texto áureo nos diz assim, que é o capítulo 47, versículo 8, o texto áureo da nossa revista. Então me disse: estas águas saem à região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Este é o texto áureo da nossa revista, Ezequiel 47, versículo 8. E a verdade aplicada que nos traz a nossa lição é: as águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. Objetivos da nossa lição: mostrar a visão das águas que jorram do templo, falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas e destacar a água viva no presente e no futuro. Nós vamos falar aqui sobre a visão que Ezequiel teve das correntes de águas purificadoras. Era o Senhor dizendo para Ezequiel, para aquela nação que estava ali sofrendo, preso já em cativo. E Deus usa o profeta Ezequiel para dizer que as águas têm poder de purificar, as águas têm poder de lavar, e era isso que o Senhor tinha como resultado de restauração para aquela nação de Israel, onde estava seca, onde na lição passada nós estudamos ali sobre Deus levou Ezequiel a uma visão em um vale de ossos secos.
A nação estava sequíssima e Deus perguntava para Ezequiel: será que ainda tem poder de vida? Ele dizia: só o Senhor sabe. E agora, nessa lição, nós vamos entender que o Senhor está dizendo para Ezequiel, nós vamos entender que o Senhor queria restauração sobre a vida do povo de Israel. Deus ainda tem restauração. É por isso que ele usa a expressão das águas purificadoras. Amém? Vamos lá então? Versículo 1 que diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros. A introdução da nossa lição. A visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens de restauração transmitidas ao povo cativo ao longo de toda a Bíblia. Há menções de rios e águas como sentido metafórico, né? Que transmitem a verdade espiritual. E o que será, isso é o que será estudado nessa lição, tá bom? Então vamos ver o tópico 1 da nossa revista. A visão das águas que jorram do templo. Interessante observarmos que essa visão, em Ezequiel 47, se dá após as visões sobre a restauração do templo, em Ezequiel 40, 46, que por sua vez estão registradas após a visão do Vale de Ossos Secos, cujo capítulo 37 termina fazendo menção à habitação na terra prometida, no versículo 25, e ao santuário de Deus no meio, no versículo 47, onde nós lemos na lição passada, nós falamos sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Isso se tratava Deus querendo restaurar a nação de Israel, quer dizer, havia possibilidade de ter uma restauração, né? Tá? Então, tais aspectos também estão presentes no contexto de Ezequiel 47, que é esse que nós estamos lendo agora, né? Do templo, a terra em herança, a restauração nas visões de Ezequiel, ela é abrangente ao povo, né? A todos. E o templo e terra. No 1.1, a fonte das águas. Para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente sua confiança, né, no magnífico templo que foi construído por Salomão, né? Segunda Crônicas 7, né, vai falar sobre isso. Em Jeremias 7, 14, vai falar sobre isso. Então, e posteriormente, testemunhou a destruição do mesmo templo, né? Quer dizer, eles confiaram, viram aquele templo. Então, esses mesmos viram agora, participaram ali da destruição do templo, né? Do mesmo, né? Além de agora eles estarem em cativeiro, essa visão de Ezequiel acerca da restauração do templo e das águas que saíam debaixo da entrada do mesmo deve ter sido surpreendentemente e renovadora, né? Considerando que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Tal associação entre o templo e a fonte das águas
lembra o próprio Senhor como fonte das águas vivas. Então, era o Senhor mostrando que Ele era a fonte das águas vivas e que poderia ter restauração para aquela nação. 1.2. Percurso e a profundidade das águas. As águas que saíam do templo corriam para o oriente, considerando que a frente do templo estava voltada para a direita, em Ezequiel 47, do 1 ao 2, onde nós lemos agora. A glória de Deus veio do oriente para o templo restaurado. As águas corriam para o mar, cuja as águas seriam saradas, onde nós lemos no nosso texto áureo 47, versículo 8. Então, à medida que corria as águas, a profundidade ia aumentando, né? As águas iam saindo e a profundidade ia aumentando, quer dizer, ia ficando mais fundo, né? Então, as águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. À medida que corriam as águas, a profundidade ia aumentando. Quer dizer, a medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 40, versículo 3. A cada 1000 côvados, cerca de 500 metros, assim o rio não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem, até o ponto no qual já não se podia atravessar andando, né? Um total de aproximadamente 2.000 metros de extensão, deixando-nos ser conduzidos pelo rio de Deus. Que nós possamos ser conduzidos pelo rio de Deus. Isso aqui era uma visão que Ezequiel estava tendo quando as águas saíam debaixo do templo e aquelas águas corriam. Enquanto elas corriam, aquelas águas eram medidas por um homem na visão dele. Ele media com um cordel de medir e ali aquelas águas, conforme ia correndo, a profundidade dela ia aumentando, né? Então, que nós possamos ser edificados por esse rio de Deus. Quer dizer, o rio de Deus iria purificar aquele lugar. Então, o templo é Deus e nós íamos ser purificados pelas águas purificadoras que saíam do templo. As águas que vivificam. 1.3 da nossa revista. Perdoe, irmãos, a rouquidão, né? Porque eu tô um pouquinho rouca, porque tive aí uma maratona de agenda de pregação. Então agora aqui é só a leitura, mas mesmo assim a gente fica um pouco dificultoso para falar. Mas vamos lá, vamos dar conta aqui. Tá bom? 1.3 da nossa revista diz assim: destaquemos 2 textos relevantes ao encerrar este tópico, que é: viverá tudo por onde quer que entrar, em Ezequiel 47.9, e porque as suas águas saem do santuário. O homem que conduz o profeta ainda o desperta para que prestasse muita atenção. Em Ezequiel 47, versículo 6. O foco agora é o efeito vivificador, transformador daquelas águas. A água é a fonte de vida de todos os seres vivos, porque isso nas expedições em outros planetas. A água é um dos primeiros recursos procurados, pois pode ser um indicador da existência de vida. Um adequado suprimento de água era fornecido por um vasto sistema de irrigação em um emaranhado de rios que brotava dentro e à volta do jardim, dando-lhe vida. Isso está escrito em Gênesis 2, 10, 14. Então,
nós aprendemos que aqui o Senhor estava dizendo que aquelas águas eram purificadoras, águas transformadoras, que quer dizer, quem consegue hoje viver sem essa água, sem esse rio que é Deus? Quem consegue? Ninguém consegue. Então ele está mostrando que possamos nos edificar com esses rios, com essas águas, que ela possa nos transformar de dentro para fora, para nos trazer vida, né? Para nos trazer vida. Então o que nós aprendemos aqui? O templo possuía um forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Assim, a associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte da água viva. Isso é muito importante, isso é muito interessante para nós aprender, né? Que as águas, elas saem do trono de Deus e vêm ao nosso encontro para nos trazer vida. Tópico 2. O uso do termo das águas nas mensagens bíblicas. Nem todo texto bíblico que menciona a água está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. Assim, no presente tópico, a ênfase será em mensagens bíblicas que registram o uso de termos como águas, rios, fontes, né, pelo Espírito Santo, para que uma pessoa entenda as ações de Deus para com o seu povo, segundo os planos e visando os seus propósitos. 2.1. A ação divina de transformação. Sem a água nos lavar, irmãos, nós não podemos ser transformados, né? Então a água que sai do trono de Deus, que ela possa transformar a minha e a sua vida, que você possa meditar nessa palavra, ler ela aí na sua casa, medita nela, vê profundamente o que o Senhor está falando conosco através dessa lição. É poderosa essa lição, ela nos edifica cada dia. Então nos diz assim: e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47, versículo 8. Ou seja, as águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Este mar denominado mar de sal, em Gênesis 14, 3, salgado, Números 34, 3, entre outros, né? Segundo o dicionário enciclopédico da Bíblia, após o século II depois de Cristo, passou a ser denominado o Mar Morto. E é o ponto mais baixo da face da terra em relação ao nível do mar. A salinidade torna qualquer vida impossível, e os peixes do Jordão que caem ali morrem rapidamente. Contudo, a visão que Ezequiel tem é águas que brotam do trono de Deus entrarão no mar morto, e isso resultará em transformação. Como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército, em Ezequiel 37, nós já comentamos sobre isso no início do vídeo, né? Então esse mesmo poder, ele se manifestará por intermédio de um rio de águas vivificadoras. Trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus que nos alcançou como um rio, vos vivificou, estando vós mortos, lá em Efésios 2, versículo 1, estando nós ainda mortos, nos vivificou. Quer dizer, aquelas águas caíam no mar morto, onde a salinidade ali matava todos os peixes. Ali não produzia vida, tudo que caía ali era morto. Então essa ilustração nos traz a clareza
desse texto para entender o que o Senhor queria dizer para aquele povo. É a mesma coisa que o Senhor está querendo nos dizer, nos ensinar através dessa lição nos dias de hoje. Nós éramos mortos, mas as águas que saíram dos rios de Deus entrou em nós, nos lavou, nos vivificou. Hoje temos vida, hoje somos restaurados, hoje somos transformados pelas águas dos rios de Deus. 2.2 é muito forte, né, irmãos, essa lição, porque coisa melhor, não tem coisa melhor na vida, nós sermos transformados, lavados por Deus. A ação divina de frutificação. O texto menciona abundância de árvores, porém, não apenas árvores, mas notemos que só no versículo 12 há 4 vezes a expressão fruto ou frutos. Agora, atentamos para a localização das árvores. À margem do ribeiro ou junto ao ribeiro, quer dizer, as árvores perto dos ribeiros ou junto aos ribeiros, lugar que tem água, né? Sim, as águas que saem do templo do Senhor, elas fazem a diferença. É pertinente a conexão com a mensagem do Salmo 1:3, onde vemos o salmista associando estar junto a ribeiros de águas, com a relação de uma pessoa com a palavra de Deus, prazer e meditar. Isso nos traz frutificação. Quando nós meditamos, temos prazer em meditar na palavra de Deus, isso nos traz fruto. Nós estamos brotando frutos. Por quê? Porque estamos juntos, plantados perto do ribeiro, perto de águas. Estamos ali ao lado de Deus. Então podemos frutificar. Mas a planta, a árvore que está plantada numa terra seca, fica difícil de produzir fruto. Por isso que temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus. 2.2 A ação divina de sustentação. Notemos no texto de Ezequiel 47, versículo 12: não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem ideia de sustentação ou perseverança, não apenas crescer, irmãos, mas frutificar, né? Mas perseverar. Em Lucas, livro de Lucas 8:15, né, fala sobre a perseverar. Talvez um dos maiores desafios do cristão hoje esteja em ser perseverante, porque nós somos servos de Deus, mas às vezes nós não perseveramos a nossa vida espiritual diante de Deus, né? Então aqui está nos ensinando a ser perseverante, para que as nossas folhas não caiam, para que dê frutos bons, né? Então, para nosso tempo de tanta liquidez, uma das mensagens do último livro da Bíblia é: vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Somente vai, irmãos, vencer, somente vai ser eleitos e fiéis aquele que perseverar até o fim, né? Em Apocalipse 17, versículo 14. Mas como ser perseverante em um tempo de tanta distração e novidades? Fica difícil, né? Então nós temos que ter cuidado, vigiar, né? Estendendo nossas raízes para esse ribeiro de águas que brotam do trono de Deus. Mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes, e ainda que não chova, permanecerá frutificando. Esses são aqueles que perseverar firme na palavra,
na oração, com sua vida espiritual diante de Deus, né? Então, o uso do termo águas nas mensagens bíblicas nos mostra a ação divina de transformação, de frutificação e de sustentação. Coisa linda, né? É poder aprender a como está sendo sustentado diante de Deus. É somente na palavra, é somente na oração. Quem senta para aprender, quem senta para ler, quem senta para estudar, para ouvir, esse vai ficar edificado e vai saber lidar nas situações, nas épocas difíceis da sua vida. Tópico 3 da nossa revista: Água viva no presente e no futuro. Evidente que não é possível esgotar este assunto, pois o rio é profundo. Assim, encerrando essa lição, refletiremos sobre outros textos bíblicos que também faz uso de termos de rios, de águas, né, de forma metafórica. Como exemplo, façamos a nossa oração do salmista no Salmo 119, no versículo 18. Anota aí, irmãos. Salmo 119, versículo 18. É bom para quando a gente acabar aqui essa lição, a gente ir lá, abrir a nossa Bíblia e ler e meditar nessa oração. 3.1 da revista: Jesus e os rios de água viva. O Senhor Jesus se apresenta como a fonte. Ele é a fonte, né? Da água da vida, né? Lá em João 4, versículo 10, né, até o 14, vai falar, né, que ele satisfaz, ele é o que satisfaz a sede mais profunda da alma, né? Em um mundo tão árido, né, espiritualmente, em Cristo é possível, irmãos, desfrutar permanentemente dos rios de Deus, dos ribeiros das águas. O professor MacGregor escreveu: Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o que poderia o crescimento da sua alma, mas não concedendo-lhe com o dom do seu espírito uma fonte interior de satisfação que surge de modo perene e espontâneo. Cada necessidade reincide seu refrigério. Irmãos, somente essa água de Cristo que nos purifica, que pode saciar a nossa sede. Somente essa água que Jesus é a fonte. Se nós bebermos dela, nós nunca mais teremos sede. Que possamos buscar essa água em Jesus Cristo, nos seus rios, mergulhar profundo nos seus rios, para que possamos ficar saciados e firmes na presença de Deus. Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias foi um dos profetas do período pós-exílico, portanto, posterior a Ezequiel, né? Vai estar em Esdras 5, 1, 2, ou Zacarias 1 e 1. O povo que tinha retornado para Jerusalém encontrou a cidade do templo destruídos. Quanta diferença da Jerusalém dos tempos de Davi e de Salomão. Em um templo repleto de desafios, Deus levanta Zacarias para anunciar a mensagem que fortalecesse, né, e que confortassem os judeus que estavam desencorajados e estimulassem a esperança do povo de Deus quanto à reconstrução do templo, como também de aplicação escatológica. Assim, a Jerusalém que estava em ruínas, debaixo do jugo do Império Persa, ainda será a fonte e provisão de águas correntes que não vão oscilar com as estações, mas vão correr em direção a leste para o Mar Morto e a oeste para o Mar Mediterrâneo, como comentou
David J. Ellis. 3.3. João viu o rio das águas da vida. Por causa do pecado, em Gênesis 3:24, o homem é lançado fora do jardim do Éden, onde tinha rio e árvores da vida. Gênesis 2:9. Em Apocalipse 22, João recebe a visão do rio puro, de águas da vida e da árvore da vida, que estarão disponíveis aos que guardarem a palavra de Deus e são purificados no sangue do Cordeiro. Que nós possamos participar do fruto dessa árvore da vida, possamos desfrutar, das fontes, dos rios de Deus, possamos estar diante da presença do Senhor, possamos ser bem-aventurados, Então aqui está: bem-aventurado os que aproveitam a oportunidade e atendem ao chamado para tomar da água da vida. Em Apocalipse 22:17. É muito forte essa palavra quando o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer dessa fonte, dessa água da vida, que é Jesus Cristo, que tem nos saciado, que tem nos lavado. Que essas águas purificadoras possa lavar a sua alma, lavar a sua vida, revestir de poder, de unção, que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, Então, irmãos, Jesus, ele é a fonte da água da vida, ele satisfaz a sede mais profunda da alma. Por isso, bem-aventurado, irmão, é os que atendem ao chamado para tomar da água da vida. Amém, meus irmãos? Vamos aqui fazer uma conclusão dessa leitura, dessa lição. Que o Espírito Santo nos ajude e desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus, produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas. Restauração, frutificação, sustentação, até que Ele venha. E no futuro gozaremos do rio puro, da água da vida e da árvore da vida. Meus irmãos, quero te agradecer por estar comigo até agora, até o final desse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero orar pela sua vida. Deixa aqui embaixo nos comentários os pedidos de orações, para que possamos estar orando e apresentando a Deus a sua vida e a sua família, tá bom? Foi um prazer lermos junto essa lição, acompanharmos mais uma vez até o final. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos. Já a próxima lição vai ser lição número 11. Já estamos chegando aí no final da nossa revista. Já estamos encaminhando para o segundo trimestre, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe. Um forte abraço, sua família, seu ministério, sua EBD, sua escola dominical lá na sua igreja, tá bom? E eu te aguardo. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu te convido, se inscreve aqui no meu canal, acione o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que estamos tendo toda semana, tá bom? Vai ficar o link também aí do meu Instagram, acompanha lá, toda semana nós temos live ao vivo, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.